Olá, estudante! Você gosta de futebol? Para que time você torce? E como anda o entrosamento do seu time? Calma, eu já vou explicar porque eu estou fazendo essas perguntas numa aula de português. Nós esperamos muito dos 11 jogadores que representam o time do nosso coração, mas às vezes parece que o time não tem entrosamento e que cada jogador está sozinho em campo. Além de ter bons jogadores, é preciso que eles se comuniquem. Tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal, a ligação entre os elementos é muito importante para que as mensagens sejam claras e de fácil compreensão. É preciso ter coesão entre os elementos da fala ou da escrita para que a gente consiga se expressar da forma correta. Na vida, nós buscamos estar em sintonia com os acontecimentos que nos interessam. Sabemos quando o nosso time está entrosado e joga bem, e se a turma do trabalho conseguiu se unir para realizar a tarefa. Para ter bons resultados, tanto no futebol quanto no trabalho, é preciso união entre todos os envolvidos. Com as palavras, é a mesma coisa. Os termos que usamos para falar ou escrever devem se conectar para dar sentido ao que estamos querendo dizer. Assim como o time se entrosa treinando, só conseguimos melhorar nosso texto praticando. Observe a maneira de falar das pessoas e observe a sua também. Fique atento ao que você escreve. Revise o texto antes de entregar a quem vai ler. A cada dia que passa, você vai se expressar melhor. Tchau e até mais! A comunicação pode ser feita de diversas maneiras, através da fala, da escrita, de gestos, das cores e das gravuras. Mas para qualquer tipo de comunicação, os envolvidos devem estar em sintonia para que exista o entendimento. Numa conversa com um técnico de informática ou um médico, por exemplo, é preciso conhecer termos específicos da profissão. Do contrário, podemos não entender aquilo que está sendo dito. E o que determina o nível de linguagem empregado é o ambiente social. Quando estamos com a família, usamos um tipo de linguagem. Ao nos referirmos a uma pessoa que consideramos mais culta, usamos as palavras, digamos assim, com mais critério. A língua falada é mais espontânea que a escrita. Na fala, usamos as entonações e gestos. E a fala incorpora mais facilmente gírias, modismos e variações regionais que não usamos quando escrevemos. Já a escrita segue as normas incorporadas pela gramática e requer mais cuidado. Por isso, é importante o aprendizado da gramática e das normas de uso da língua. Olá, você que quer se comunicar melhor, me diga uma coisa. Você é daquelas pessoas que procura preservar as tradições e não vê com muito agrado as inovações? Ou é uma pessoa que busca conhecer as novidades e aceita numa boa as mudanças? Pois o assunto de hoje é justamente o novo. A oposição de ideias é comum e até saudável. Seria muito chato se todos pensassem da mesma forma e nada mudasse com o passar do tempo. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, diz a famosa canção de Lulu Santos, como uma onda. Às vezes, defender um ponto de vista significa romper com conceitos estabelecidos. O importante é respeitar ideias e preferências diferentes das nossas. A maneira de ver o mundo se reflete também na comunicação humana. O mundo está em constante mudança. Quantas vezes você já ouviu essa frase? O ser humano possui muito talento e criatividade e, por isso, está sempre buscando providências que melhorem as condições de vida. A cada dia surgem equipamentos tecnológicos que facilitam as nossas atividades. Aparelhos celulares cheios de funções e a busca incessante pela cura de doenças são alguns exemplos de inovação. É preciso refletir, ponderar e depois decidir.
É preciso evoluir, acompanhar as mudanças levando em conta o bom senso. Afinal, você vive em sociedade. Pense nisso. Tchau, até mais. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? No Brasil, todos falam o português, mas existem usos diferentes da língua devido a diversos fatores, como culturais e regionais. É possível notar a diferença do português falado por um habitante da região Nordeste, por exemplo, e outro da região Sudeste do Brasil. O nosso modo de falar também varia de acordo com a situação em que nos encontramos. Quando saímos à rua e conversamos com algumas pessoas, logo notamos que a linguagem usada na fala não é a mesma da escrita. Isso porque a fala é mais espontânea e não nos preocupamos tanto com as normas da gramática. Agora, quando precisamos escrever um texto, procuramos seguir todas as regras. As diferenças não param por aí. As pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola têm mais dificuldade na fala e na escrita e usam a língua conforme ouvem e interpretam, sem conferir como é a forma correta. O segredo para falar e escrever bem é a prática. Leia livros, jornais e revistas. Converse com outras pessoas. Uma boa conversa também é uma forma de aprendizado. A humanidade está sempre em busca de melhores condições de vida. A defesa dos direitos de cada cidadão é o que garante a conquista de uma vida melhor. As leis existem para organizar a vida em sociedade, para determinar os nossos deveres e também os nossos direitos. Para ser respeitado dentro da sociedade, as pessoas precisam conhecer os deveres e os direitos de todo cidadão, concorda? Por isso, faça valer os seus direitos. Você pode começar, por exemplo, conhecendo os órgãos que defendem os direitos dos consumidores, como o PROCON e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Siga em frente. Tchau, até mais. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Quem não gostaria de ter tudo o que sempre sonhou? Comprar aquela TV do anúncio, pagar as dívidas e visitar os familiares que moram longe. Mas para realizar todos esses sonhos, precisamos ter dinheiro suficiente. Você sabia que existem textos feitos especialmente para convencer a gente a comprar? Mesmo sem percebermos, às vezes somos influenciados pelos anúncios do rádio, pela propaganda da TV e até mesmo pela organização dos produtos nas prateleiras dos mercados. Nos anúncios impressos, o texto e as imagens são criados para transmitir mensagens, com o objetivo de influenciar a nossa decisão na hora da compra. E às vezes é difícil resistir a um anúncio desses, não é mesmo? Você tem o costume de ler jornal todos os dias? O jornal tem informações sobre política, economia, esporte, variedades. Algumas dessas informações podem nos orientar sobre questões importantes do dia a dia. Outras são apenas entretenimento. Mas será que só o texto escrito pode ser informativo? Não. A linguagem oral também pode fornecer informações sobre fatos, objetos ou pessoas. Como acontece, por exemplo, com as notícias que ouvimos no rádio e na televisão, ou então quando uma pessoa dá uma informação para outra. No momento em que você for elaborar um texto informativo, seja ele oral ou escrito, lembre-se que é importante que o texto seja o objetivo e que passe a informação de forma clara e direta. Tchau, até mais! Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração.
Provavelmente você já ouviu este verso, que, como muitos outros, faz parte da cultura popular brasileira. Os versos são transmitidos de geração para geração e algumas vezes podem apresentar mudanças conforme a região do país. Uma característica dos versos é que eles são fáceis de cantar, pois usam rimas e palavras bem conhecidas, o que ajuda na memorização. Que tal explorar um pouco mais as quadras populares que formam a cultura brasileira? Conhecer as características dos poemas e o tipo de linguagem que é usada nesse texto. Você? Vem comigo! Cuidado, não confunda o texto poético com prosa. Cada um possui características próprias de ritmo e melodia. O texto poético possui uma linguagem subjetiva, que provoca emoção no leitor. Para conhecer os elementos das poesias, você precisa lembrar de duas coisas básicas. Verso é cada linha do poema e estrofe, o conjunto dos versos. Em seguida, você pode classificar os versos de acordo com o número de sílabas poéticas. Vai ver que existem versos com uma sílaba, até versos com mais de 12 sílabas poéticas. E você não pode esquecer as rimas. São aqueles sons iguais ou parecidos no final de cada verso que proporcionam a musicalidade ao poema. A rima está em todo lugar, basta procurar. Viu? Acabei de rimar. Agora, que tal estudar? Gente, isso pega! Que tal escrever agora as suas poesias? Você já deve saber que no Brasil convivemos com vários tipos de culturas, heranças dos povos que imigraram para as diferentes regiões do país. Você pode encontrar danças gauchescas no sul, vatapá na Bahia, a literatura de cordel do Nordeste. Por isso, para que você possa compreender melhor a língua que você usa para se comunicar, precisa conhecer os elementos que a compõem. Você vai ver que através dos versos pode expressar os sentimentos e dizer coisas que não falaria normalmente. Então, que tal ler algumas poesias? Encha sua vida com um pouco de sonho. Romance. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim, se me queres, enfim. Tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Tchau, até mais. Quando o juiz de futebol mostra o cartão vermelho para um jogador, a gente sabe que ele está expulsando o faltoso. Quando um guarda de trânsito apita e faz este gesto, sabemos que é para parar. Mesmo que não tenham sido usadas palavras, somos capazes de interpretar esses códigos de comunicação. Assim, percebemos que para haver comunicação, nem sempre precisamos falar ou escrever. Podemos transmitir mensagens através de outros canais, como os sons, as cores, as placas e os gestos. Ou ainda, através de figuras, símbolos, fotos e cartazes. Esse tipo de linguagem é conhecida como não verbal. Já a linguagem verbal é aquela que utiliza palavras tanto na fala quanto na escrita. É a linguagem dos livros, das receitas culinárias e das bulas de remédio, além das notícias de rádio, do telejornal, das músicas, dos discursos políticos e das conversas com amigos. Existe ainda a união dos dois tipos de linguagens, a verbal e a não verbal, onde um complementa o outro. No fim, o importante mesmo é se comunicar. Parabéns! Você acaba de chegar ao final dos seus estudos do ensino fundamental de língua portuguesa. É um ciclo que se fecha. Vimos que a comunicação é algo amplo, que envolve linguagens, situações, estilos e intenções, e que é importante reconhecer cada uma para poder interagir no mundo.
Nesta fase, você pôde refletir sobre a função da mídia, que é informar e entreter, e viu a importância de não ficar passivo e restrito a uma única fonte de informação. Agora você já conhece o texto informativo e a necessidade de ser objetivo e direto. Mas se a ideia for expressar as emoções, então a escolha pode ser pelo texto poético e pela linguagem subjetiva. Nós também aprendemos a sentir os diferentes temperos dos textos e o sabor de novelas, crônicas, romances e lendas. Descobrimos que uma boa leitura enriquece o vocabulário e as ideias. Parabéns por essa conquista! Comemore e expresse o seu orgulho. Depois, faça a sua cabeça para o próximo desafio, o ensino médio.